Santo Agostinho, filósofo e teólogo, bispo de Hipona, viveu na transição do período antigo para o período medieval. Tornou-se o principal representante da patrística, ou seja, da filosofia cristã dos primeiros séculos após o seu surgimento. Em outras palavras, a patrística foi a filosofia dos padres da Igreja. Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, na Namíbia, na África. Seu pai, um pequeno proprietário de terras, só veio a se converter no final da vida. Já sua mãe era uma fervorosa cristã. Em 396, com a morte do bispo Valério, Agostinho tornou-se bispo titular de Hipona. Agostinho, em sua filosofia, ele enxerta a nova religião no tronco do neoplatonismo. E com isso ele recuperou sistematicamente tudo o que podia ser salvo do antigo pensamento filosófico e por tudo isso constituiu na história um insubstituível elo entre o mundo antigo e a civilização cristã. Com isso, ele assinala o fim da ética pagã e também da filosofia helenística, uma ética que tinha como princípio a autarquia da vida moral do homem. Agostinho subverte essa ética pagã e toda essa convicção antes, com relação à autarquia e à filosofia helenística, ele vai converter a graça de Cristo, graça que, segundo ele, é necessária para fazer uma revolução interior, não através da razão, como ensinavam os gregos e helenísticos, mas uma revolução interior através da fé. Sua ética destaca-se pelo conceito de livre-arbítrio, meio pelo qual o ser humano exerce sua liberdade, que consiste em escolher entre o bem e o mal. E pode optar, no qual o homem pode optar livremente em aproximar-se de Deus ou afastar-se de Deus. E o afastar-se de Deus, como nós vamos ver mais adiante, seria o mal. O homem, segundo Agostinho, é indivíduo, é pessoa, reflexo da Trindade. É reflexo e imagem das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso no que diz respeito a ser, ele é criação, na qual, por onde, como Deus criou o mundo conforme a razão, e essa razão surge da própria mente de Deus, o próprio Deus produziu como seu pensamento as coisas, e as ideias são justamente estes pensamentos modelo de Deus, e como tais, são a verdadeira realidade, ou seja, são realidades eternas e imutáveis, e por participação delas existem todas as coisas. O homem, ele é interior, é imagem de Deus e da Trindade. Deus se espalha na alma do homem, de forma que Deus, que é puro ser, com a criação transmite o ser às outras coisas. O homem foi criado como um animal racional e encontra no vértice do mundo sensível. A sua alma, ela é imagem de Deus Trindade. Sua alma, portanto, é imortal. O homem, também, ele é reflexo do conhecimento, ele é conhecer, ele é iluminação. Deus, no momento da criação, participa as coisas criadas, a capacidade de manifestar-se pela verdade e as mentes a capacidade de colhê-las. A suprema verdade de Deus é uma espécie de luz que ilumina a mente humana no ato do conhecimento, permitindo-lhe captar as ideias entendidas como as verdades eternas e inteligíveis presentes na própria mente divina. Da mesma forma que Deus é verdade, ele transmite às mentes a capacidade de conhecer a verdade, produzindo uma metafísica marcada pela própria verdade nas mentes. O homem, também, como reflexo da Trindade, ele é amor, que é a sua essência. Assim como na Trindade, o amor é essencial.
O amor perfeito é doador e tem em Cristo, o Deus feito homem, o vértice supremo. Portanto, Deus nos cria como ser, nos ilumina como verdade, conhecimento, e nos dá a paz como amor. A vontade, que é um tema muito importante em Agostinho, ela é o conflito, né, em Agostinho. Ele vai apresentar bastante, com muita ênfase, esse conflito da vontade, da vontade, que é a luta do homem consigo mesmo. E essa luta vai dilacerar, o homem vai dilacerar a si mesmo por conta dessa luta. Por isso, ele afirma que a vontade ela é diferente da razão. Sócrates dizia que era impossível conhecer o bem e fazer o mal. Agostinho vai dizer o contrário, que a razão pode conhecer o bem e a vontade pode rejeitá-la, mesmo estando a vontade ligada à razão. A vontade, segundo ele, tem uma autonomia em relação à razão. E ele vai dar como exemplo o pecado original. Ele vai dizer que o pecado original foi o primeiro desvio da vontade, já que o homem conhecia o bem. E qual era o bem? A ordem de Deus, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que era um bem para Deus e bem para o próprio homem, já que isso implicaria em morte. Mas mesmo assim, o homem, por soberba, resolveu desviar a vontade do conhecimento do bem. A vontade, ela só é livre quando ela vive para Deus, quando não faz o mal. E esta era a condição original do homem antes do pecado. Vontade livre é a que escolhe o bem superior em vez do inferior. É a vontade que escolhe as coisas da cidade celeste e não da cidade terrena. É a que vive para Deus e não para si. Mas depois do pecado original, essa vontade se corrompeu e se enfraqueceu. E por isso, essa vontade necessita da graça divina. Em sua vida moral, o homem necessita da ajuda divina. E ele só terá essa ajuda divina para que viva de forma reta, de forma certa, de forma que agrade a Deus, crendo na graça que o salva de si mesmo, que o salva de ser vencido pelo pecado. A virtude, em Agostinho, é o amor, a ordo amores. A virtude do homem, que os filósofos gregos haviam determinado em função do conhecimento, ela é recalibrada por Agostinho em função do amor. Essa virtude, esse amor, não pode ser amor a si mesmo, que é o amor levado até o desprezo por Deus, e esse amor que despreza a Deus vai gerar a cidade terrena. A cidade terrena é a cidade daqueles que vivem segundo o homem, segundo as suas próprias vontades. Mas esse amor, essa virtude, esse amor, deve ser o amor a Deus, levado até o desprezo por si mesmo. E esse amor a Deus que despreza a si mesmo vai gerar a cidade celeste, que é a cidade divina. É a cidade daqueles que vivem segundo Deus. O cidadão da cidade terrena parece ser um dominador, enquanto o cidadão da cidade celeste é peregrino. Mas o primeiro está destinado à eterna danação, enquanto o segundo está destinado à eterna salvação. O homem da cidade terrestre está destinado à eterna danação, ao inferno, enquanto o segundo, o cidadão, o homem da cidade de Deus, aquele que ama a Deus, ele está destinado à salvação, a viver exatamente nesta cidade celeste. A virtude, com relação aos bens finitos, ele deve ser útil, ou seja, os bens finitos devem ser usados como meios
e não ser transformados em frui, ou seja, ser transformados em objetos de fruição e deleite, como se fossem os fins. Portanto, a virtude, é amar a si mesmo, os outros e as coisas segundo a dignidade ontológica própria de cada um desses seres. O bem, em Agostinho, ele novamente vai fazer uma crítica, ele vai de encontro ao que Sócrates pensava, ao que os filósofos gregos pensavam. De Sócrates em diante, os filósofos gregos sempre disseram que o homem bom é aquele que sabe e conhece, e que o bem é a virtude, e a virtude são ciência. Já Agostinho diz o contrário, que o homem bom é aquele que ama aquilo que deve amar. E o que é que o homem deve amar, segundo Agostinho? Ele vai dizer que o bem é amor a Deus, demonstrado em charitas, ou caritas, quando o amor do homem volta-se para Deus, amando os homens e as coisas em função de Deus, em vez de ser cupiditas. Quando, porém, o homem volta-se para si mesmo, para o mundo e para as coisas do mundo. Agostinho, acerca do mal, ele vai buscar a chave em Plotino para resolver a seguinte questão. Se tudo provém de Deus, que é bom, de onde provém o mal? A resposta que Agostinho vai dar é que o mal não é um ser, mas deficiência e privação de ser. E ele vai fazer isso de três maneiras. Ontologicamente, ele vai dizer que o mal não existe. O mal são graus inferiores de ser em relação a Deus. O mal é fruto de uma ótica errada, é fruto da nossa avaliação com base na utilidade e vantagem contingente das coisas. Avaliando dentro do todo cada coisa, mesmo aquela aparentemente mais insignificante, tem seu sentido e sua razão de ser e, portanto, constitui algo positivo. Enquanto moral, o mal ele é pecado e é fruto da má vontade que tem causa deficiente. Deficiente porque subverte a ordem hierárquica, preferindo a criatura a Deus, preferindo os bens inferiores aos bens superiores. Como não há um único bem, mas muitos bens, o mal moral é uma escolha incorreta entre esses bens. É a escolha de um ser, novamente, inferior ao invés do ser supremo. O mal, enquanto mal físico, é consequência do pecado. É uma consequência do mal moral. Dentro do mal físico estão as doenças, os sofrimentos, os tormentos do espírito e até a morte. O mal, ele nasce da confusão de um bem inferior com um bem superior. O mal, segundo Agostinho, é amar a si mesmo, é a soberba.